Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, dia da padroeira de Japeri, de Queimados também, dia da padroeira de Belfor Roxo, de Nilópolis, aqui na querida Diocese de Nova Iguaçu. Agradecendo a Deus pela graça de termos Maria como mãe. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Mas antes de eu entrar no evangelho, eu vou entrar aqui num tema mais polêmico. Então, é aquela questão de sempre fazer esse trabalho, né? A gente vai sempre juntando um pouco da realidade e um pouco daquilo que nós vivemos. Essa semana passada, nós tivemos aí a aprovação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, né? Um senhor de 50 e poucos anos, vai vir 51, 52, 53 anos, eu acho, 54, vai ficar 19 ou 21 anos, não tenho certeza agora, na frente junto no STF, ou seja, um nomeado vai ficar lá num cargo de estabilidade, né? Foi indicado pelo presidente, é um direito, né? Enrolaram mais de 3 meses para poder aprová-lo. Isso tudo a gente já fica preocupado, porque uma das preocupações do presidente, e aí eu falo isso com a certeza, ainda mais hoje em Nossa Senhora da Conceição, era aprovar alguém que fosse evangélico. Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, bispo franciscano, ele dizia que entre um médico católico que tem um atendimento ruim e um médico ateu, ou protestante, ou espírita, ou candomblessista, que tem um bom atendimento, ele ficaria com bom atendimento. Eu também acho que isso também serviria para o país Brasil. Vamos dizer assim, entre um governo, um ministro, só por ser evangélico, já está errado por aí. Mas ele aprovado já era algo certo. O orçamento secreto está aí para isso. O orçamento secreto, leia-se, entre aspas, também conhecido como o mensalão oficializado, não é isso? É o mensalão que eu e você sabemos que existe, só que agora ele chama-se orçamento secreto. Aquilo que o PT fez, né? Agora falando do PT, o Lula está aí namorando, fazendo X com a mão, coraçãozinho para o Alckmin. Isso também me preocupa, mas isso é detalhe. O que preocupa é o seguinte: essa nomeação desse ministro terrivelmente evangélico deixa a gente com a seguinte pergunta: você vai ser funcionário de uma instituição, de um grupo, de um movimento, sei lá, de uma empresa, por causa da sua religião ou por causa da sua capacidade profissional? Bom, se for por causa da religião, fere o princípio do Estado laico. O Estado laico é algo que nós cristãos, tivemos a graça de termos a igreja com o poder, tivemos a graça de termos a igreja, essa junção de poder religioso com poder civil. Não foi legal para a história da igreja, isso não podemos negar. Se alguém quiser negar, pode negar de outro jeito, mas não tem como. Mas sobre o grito da primeira-dama, né, a Michele Bolsonaro, aí daqueles que provoca o escândalo. Provoca o escândalo, e ela causou um escândalo quando ela deu aquele show, a Absurda, a mais Glória e História, né? Lá em Mateus 18:7 se fala claramente sobre isso. E também a gente não pode atribuir uma ação do homem, ou da mulher, nesse caso, a uma ação do Espírito Santo. Novamente entra a Bíblia aí falando do pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro é você duvidar da salvação. Primeiro é você não aceitar Jesus de Nazaré como Salvador. É você se recusar a aceitar o plano de Deus. É você pecar contra o Espírito Santo. Também atribuir uma ação sua, individual, dizendo que foi Deus que fez. Ah, não, foi Deus que me deu o dom de falar em línguas. O dom de língua, que Paulo cita isso lá em Coríntios, e é um dom que Jesus nunca usou, essa é a parte boa. E quando fala de dom de língua, ou dom da língua lá em Pentecoste, com Pedro falando em uma língua que todos entendiam, não é o dom da língua que ninguém entende. E aí, eu lembro de São Paulo Apóstolo, que cita lá em 1 Coríntios 14, versículo 19, quando ele fala entre falar na assembleia 10.000 palavras em línguas e falar na assembleia 5 palavras que ele possa entender, ele vai preferir falar 5 palavras. Ou seja, eu acho que essa fala da Michele em línguas aí foi mais para dizer: olha como eu sou fiel. É mais ou menos
como um católico que anda com texto no carro. Eu tenho um texto no carro, sou católico. Ah, não, eu falei em dom de língua, eu sou batizada pelo Espírito Santo, que é outra questão também, que inclusive a Igreja Católica tem essa vertente lá com o movimento carismático católico. Batismo no Espírito Santo. Ah, seu batismo no Espírito Santo. Na verdade, dizer que o dom da língua, o dom de falar em línguas estranhas, nem dom da língua, o dom de falar em línguas estranhas, no caso da Michele, se entende por que tanta alegria. Porque o ex-careca, terrivelmente evangélico, vai assumir alguns processos, inclusive que ela responde, que é o caso do cheque do Queiroz. Ou seja, você que é evangélico, você que é católico do RCC, você que tem aí esse costume de usar o dom de língua, eu não tenho e nunca busquei esse dom, eu acho que para mim não me acrescenta. E Paulo fala claramente, quem fala em língua fala para edificar a igreja, ou seja, não é para autoedificação. E Paulo fala ainda, lá no versículo 27, que tem que ter alguém que traduza. Você deve ficar falando chama la nua, chama la chamia, não é falar isso, é ter alguém que possa, de uma forma muito sábia, dizer, olha, essa é a mensagem. Às vezes, algumas igrejas, eu falo isso com muita certeza, eu vivo no meio cristão católico, mas conheço também amigos pastores e também conheço a forma pentecostal evangélica de ser, também tem a forma pentecostal católica de ser, que é o RCC. Eu conheço claramente algumas pessoas que usam o dom, dizendo, não, foi revelação do Senhor. Inclusive eu conheço pessoas que não são nem católicos, nem evangélicos, não são nada, dizem, eu acredito em revelação do pastor. Senhores, tem muita coisa que não é revelação, tem coisa que é óbvio. Eu sempre cito esses exemplos. Você sabe que aquela rua lá é uma rua perigosa, sabe que aquela região tem tiroteio, sabe que ali naquela região tem um domínio da milícia ou do tráfico, não sei. A gente avisa, ó, não vai por lá que vai ter tiroteio. Aí você fala que não vai, aquele dia tem, o Senhor me revelou que... E é muito comum, às vezes, aquilo que Padre Zezinho colocou, e eu vou dizer para vocês isso aqui com muita certeza, a gente vai falar isso no nosso encontro, não, foi o Espírito Santo me revelou. Às vezes não tem nada do Espírito Santo. A gente tem que ter essa consciência claramente. Por isso, a Michele, quando faz o uso do dom da língua, o uso daquele dom que ela diz que tem, que é falar em línguas, é algo que nós devemos nos questionar se de fato é um dom de língua, é um dom, ou se de fato foi para se mostrar. Bom, desculpe, eu estou julgando, Deus não me condene por isso, né? Eu peço perdão se alguém se sentir ofendido, mas eu acho que ela fez para se mostrar. Aí vale a máxima de São Paulo Apóstolo, lá no versículo 27. Quem fala em língua é bom que tenha alguém que possa traduzir. Se não tem alguém que possa traduzir, melhor que se fique em silêncio. Bom, leia lá o capítulo 14 e vamos nós para o evangelho de hoje. Lembrando que ontem, o evangelho de ontem, que eu não fiz homilia ontem, não fiz a reflexão de ontem, e eu estou ainda devendo a de ontem eu fiz, a de ontem eu não fiz, porque ontem eu tive que sair cedo de casa, aí tive em Paracambi, teve lá um acidente lá, resumindo a história, que eu fiquei mais tempo fora de casa do que esperado, e também saí mais cedo. O evangelho de ontem foi o evangelho da ovelha, de capítulo 18 de São Mateus, versículo 32 ao 14. Jesus, ele traz para nós uma notícia sobre a ovelha perdida, que nós vamos atrás. Mas parece que as igrejas hoje estão com outro discurso. Não, saiu, é bom que não atrapalha, é bom que não vai atrapalhar. Essa saiu, até hoje na aula de teologia, tinha um professor que dizia, tem uns que vê a ovelha não como ovelha, mas como bode, e bode rebelde. Na verdade, o bode também é criação de Deus, e a gente às vezes nivela todo mundo com bode. Ou seja, então é preciso a gente procurar encontrar a ovelha que está fora, buscar, encontrar. Infelizmente, nesse tempo hoje, nós damos graças a Deus. Mas o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, muito do evangelho da infância do Senhor. Hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição, a paróquia onde eu fui batizado, onde foi minha primeira comunhão, onde eu fiz a crisma, onde eu fui eleito primeira vez para ministro leigo lá no ano de 95, entreguei já. Em 95 eu era soldado do exército, fui eleito para ministro de batismo na paróquia de Conceição em Japeri. E aí a gente sempre tem essa festa bonita, já tantas vezes eu tive a graça de poder colaborar nessa festa de Conceição. O texto de hoje, Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 15, versículo 20, quando Deus Pai fala com Adão e Eva sobre a questão lá do pecado. E aí Deus Pai faz a promessa que vai haver, né, um momento entre inimizade entre a serpente e a mulher.
O salmo de hoje é o salmo que fala sobre maravilhas, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, o Senhor faz maravilha. O Salmo 97, entre parênteses, entre aspas, 98. Ou seja, celebra a maravilha que Deus faz por nós. Nós temos lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3, a queda do homem, a queda da humanidade. E nós temos aqui uma celebração da maravilha. E temos a segunda leitura, que é a leitura de Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 ao 6, depois versículo 11 ao 12, quando nós temos também um momento de louvor. Mas também hoje pode ser lido Apocalipse, capítulo 12, quando tem o grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, aquele texto que vai criar. Mas não vamos entrar nesses textos, porque alguns pegam o Apocalipse e entendem como um livro que vai adivinhar o futuro, quando na verdade não é. Mas nós vamos falar claramente aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 26 ao 38. A gente, quando entra nesse capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 ao 38, é o momento que o arcanjo Gabriel, o anjo missionário, o anjo mensageiro, o anjo vai até a jovem Maria para dizer para ela que ela seria a mãe do Salvador. O texto que hoje nós estamos lendo é uma versão da infância de Jesus. Lucas é o único dos evangelistas que se preocupa em relatar esse fato. De acordo com os teólogos, os doutores, esse evangelho é parte daquele evangelho da infância de Jesus, explicando a sua origem, explicando como ele se deu, o nome da mãe, como foi o fato do arcanjo Gabriel anunciar. Ou seja, Lucas tem uma preocupação bem clara, deixa bem claro quem é a mãe de Jesus e quem é Jesus, porque no momento em que ele situa-se no local, ele foi uma jovem, virgem, prometida em casamento, na Galileia, ou seja, na Galileia, também chamada Nazaré, ou seja, naquela região ali, o norte da Palestina. Ou seja, então Maria está ali, uma jovem, está no centro do episódio. A história da salvação, da nossa salvação, ela passa por Maria. Não tem como, você que é evangélico, aquela frase que alguns padres gostam de fazer, chegar lá no céu, eu vi Padre Léo falar isso, Padre Léo que já faleceu, disse que os protestantes que não gostam de Maria, quando chegarem no céu e encontrarem Maria lá no céu, vão dizer assim: ué, Maria, tu tá aqui no céu? Aí Maria vai dizer: até tu veio porque eu não podia, eu sou a mãe do dono. Ou seja, a gente entra nesse contexto. A gente às vezes quer limitar Maria. E aí eu falo isso com muita tristeza, e eu falo a gente que também tem católico que tem esse pensamento, quer botar Maria na condição de igual a gente, quando na verdade Maria não pode ser, nunca será igual a Nossa Senhora. Minha mãe, com toda a sua santidade, minha mãe com os 82 anos, uma santa senhora, me aguentar, tem que ser santa, a penitência dupla. Mas com toda a santidade dela, não pode ser comparada a Maria, mãe de Jesus. Por que não pode ser comparado? Não é porque minha mãe não é santa, minha mãe é muito santa, mas santíssima é somente Maria, a mãe do Santíssimo Senhor Jesus de Nazaré. A gente, quando entra nesse contexto de Maria, quando ela coloca a dificuldade de ela ser jovem, virgem, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de conhecimento da questão sexual, e ela vai gerar o Salvador, é um momento extremamente preocupante na história de Maria. Mas ela se abandona à vontade de Deus, dizendo para nós aquilo que nós devemos dizer todo dia: eis aqui a serva do Senhor. Nós devemos dizer isso todo dia para o Senhor: Senhor, eis aqui o vosso servo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Às vezes nós temos essa dificuldade de deixar que Deus faça o seu papel em nossas vidas. Eu estava ouvindo ontem uma canção do WS, Wesley Safadão, depois de pagar nós, Wesley Safadão, falando que deixa Deus agir, deixa Deus fazer a sua parte. Às vezes nós queremos ajudar muito a Deus. E o interessante é que Maria, por mais que a gente tenha mulher de exemplo de fé, ela não pede um sinal como Zacarias pede um sinal, mas Maria, ela recebe o sinal do arcanjo, falando: ó, aquela tua prima, Isabel, que é considerada estéril, já está no 6º mês de gestação. Ou seja, então ela tem certeza que o fato era real, que o anjo do Senhor veio até ela. E sem contar que você tem claramente aqui uma ação do Espírito. E Maria não pulou de alegria cantando Chamarachúria. Ela se dobrou de acordo com a tradição, de acordo com o texto, e se colocou, eis a serva do Senhor. Enquanto você tem aí uma primeira dama gritando Chamarachúria, Lama Chama, falando sobre o momento da eleição lá do terrivelmente evangélico, o ex-careca, para o Supremo,
Maria, quando recebe a notícia que vai ser mãe de Salvador, ela diz a palavra mais que nós devemos repetir diariamente para nós mesmos, e repetir isso na oração, repetir isso no trabalho pastoral, sobretudo no trabalho pastoral, quem tem missão pastoral: eis aqui o servo do Senhor. Aquilo que Dom Luciano Bergamin, nós dizíamos toda vez que chegávamos da missão, quando eu trabalhei para a Cúria de Nova Iguaçu, nós dizíamos claramente essa frase. Jesus dizia isso numa das suas parábolas, e Dom Luciano repetia sempre, que a gente chegava da missão, encostava o carro e falava assim: fizemos o que tem que ser feito, somos servos inúteis, fizemos mais do que a nossa obrigação. Essa apresentação que o Lucas faz do contexto de Maria, o anjo, e todo mundo tem nome aqui: Maria, jovem virgem. Aí lembra lá de Isaías capítulo 7, 14, quando o anjo deixa bem claro para Maria sobre quem será Jesus de Nazaré. Quem será Jesus de Nazaré? Nós, quando entramos nesse texto aí, e a gente olha para esse dia de hoje, Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Japeri, da cidade onde eu nasci, onde eu cresci, costumava dizer no Facebook, a gente dizia isso, onde eu quero viver, e hoje eu moro em Japeri de novo, graças a Deus, residindo aqui na área da comunidade São José, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, e estamos nós aqui nesse pedaço de chão. Maria, jovem de Nazaré, está no centro desse episódio. Virgem, desposada com um homem chamado José. O evangelista se preocupa em colocar claramente quem é José, quem é Maria e quem é o arcanjo Gabriel. O casamento no povo judeu é um casamento porque havia todo um rito poderoso de promessa, de compromisso. E Maria sabia que se fosse acusada de adultério, ela ia receber o pagamento, lá de Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 ao 27. Ela certamente iria receber aí uma carta de divórcio, ela seria condenada, vamos dizer assim, a sofrer as devidas sanções vistas pela lei mosaica. A gente, quando pensa nessa situação de Maria, uma jovem de 15 a 16 anos, até outro dia eu falava com jovens entre 17 e 16 anos, entre 15 e 17 anos, Maria foi mãe de Jesus. Quando o anjo traz para Maria a expressão que nós usamos na Igreja Católica, nas Ave Marias, ave cheia de graça. A gente não tem como ter outra coisa a não ser a graça, quando era colocado ave cheia de graça. Maria, ela é toda cheia de graça. Por isso ela não pode ser igual à minha mãe, embora a minha mãe seja uma santa. Por isso ela não é qualquer outra mulher, embora tenhamos aí muitas mulheres que são exemplos para nós. A vocação de Maria, nesse contexto, e Lucas se preocupa em trazer isso para a gente, a pessoa de Maria, ela é apresentada aqui nesse capítulo aqui inicial de Lucas com a sua condição: jovem, noiva, prometida a um homem chamado José. O papel de Maria na história da salvação é de extrema importância, que nós cristãos somos menos cristãos quando recusamos essa presença mariana. Fica difícil para qualquer igreja séria negar essa maternidade, porque um dos dogmas do cristianismo é a frase: nasceu da Virgem Maria. Aí fica aí alguém querendo trazer para nós alguns: não, porque tem que entender que não é bem assim, não é bem assado. Não interessa, ela é mãe de Jesus. E como mãe de Jesus, ela tem um papel de suma importância na história da salvação. Não me cabe analisar isso ou aquilo. A liturgia de hoje traz de forma muito clara, e aí nós temos muito clara, de forma muito clara, que Maria é a ave cheia de graça, é aquela que aceitou ser mãe do Salvador, que disse sim. Ela não ficou preocupada que a lei ia dizer, não ficou preocupada que ia ser acusada de adultério, não ficou preocupada, ela disse sim: eis a serva do Senhor. Às vezes nós ficamos no legalismo. Não, legalismo não, tem que ver se está no direito canônico, se está no catecismo, o que pode, o que não pode, e às vezes isso parte daqueles que têm menos autoridade na igreja, e às vezes até da própria autoridade, preocupado, não que o Papa vê, sabe como é que é, né? Se o Papa vê, o Papa não tem aí, às vezes, para os fatos. Se o bispo vê. E às vezes também tem isso. Muita coisa diz que foi o bispo, foi o padre que falou. Eu já tive situações em que fala: não, o padre disse e o padre falou nada. A maior história. Então a questão toda aí desse evangelho de hoje é a gente olhar bem para o plano de Deus.
O plano de Deus, que é um plano que eu e você não sabemos. O plano de Deus que eu e você não compreendemos. O projeto de salvação, que eu costumo dizer, no momento em que Maria disse sim, e a sombra do Senhor a cobra e era engravida, nesse momento começou a história da nossa remissão. Começou a história da salvação. Não tem como a gente pensar de outro jeito. Bom, eu vou parar por aqui, agradeço a vocês pelo carinho. Lembrando que hoje, nós vamos rezar hoje aí, sabemos que tem missa aí. Em Japeri tem missa meio-dia, com o padre Rodrigo Albuquerque, padre recém-ordenado. Tem missa com Dom Gilson em Japeri, tem outras missas aí. Vocês procurem se informar, procurem se orientar para poder participar. Quem é católico, hoje é dia de guarda, é dia de rezar, dia de celebrar, né, o mistério, né, da concepção, né, o mistério de Maria concebida sem pecado. Vamos rezar juntos hoje, diante dos apelos de Deus nesse tempo de pandemia, em que nós temos aí um bocado de gente postando, porque nós não respeitamos. Então é o dia de hoje. Vamos respeitar, vamos celebrar Nossa Senhora da Conceição, Mãe de Jesus, nossa mãe, padroeira, nossa padroeira municipal em Japeri, padroeira municipal de Belford Roxo, padroeira municipal de Nilópolis, padroeira municipal de Queimados. Estamos aí celebrando aí a padroeira, a nossa padroeira, a padroeira da cidade de Japeri. Peço a vocês que rezem por nós, lembrando que estamos passando ainda pelo momento do desemprego. Infelizmente, estamos aí mandando currículo. Ontem recebi mais 2. Não estou recebendo coleção, estou ficando treinado já. Outro dia me perguntaram se eu tenho experiência, eu falei, tenho experiência em entrevista de emprego. Então, é possível que ninguém vai ter o sim de Maria. Todo mundo, quando chegar um anjo, vai assim, você vai ser, eu acho que eu vou parar por aqui. Se aparecer um anjo para mim hoje, Daniel, tem um plano na tua vida. Eu acho que eu dou um pulo da cama, eu saio correndo, eu me desespero. Maria recebeu com naturalidade, mostrando que era uma mulher especial. Duvido você e eu, se aparecer aqui agora alguém assim do nada, vai mudar de cor na hora por causa dessa pessoa aparecer. E ainda vem com um papo ainda que um anjo veio, tu vai ser mãe de Salvador. Pronto, aí piorou mais ainda, aí que o bicho pega. Então é possível que a gente não pode desprezar, e aí eu falo para os meus irmãos evangélicos, para alguns católicos, a gente não pode desprezar nunca a presença de Maria na história da salvação. Não podemos nunca desprezar a presença de Maria na história da igreja, e aí também na igreja evangélica. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna. Eu sou Daniel Nonato. Fique com Deus. Lembrando sempre, estamos na pandemia ainda. Então quem puder, quem tiver que sair, saia, mas use máscara, usem álcool em gel aqui, ó. Álcool em gel, não deixe de usar álcool em gel na mão, né? Para poder evitar aí, né, o Covid. Tá aí o Omicron, tá aí, né? O Omicron tá aí para matar. Então vamos nos cuidar. Também tá aí uma variante de resfriado. É importante todo mundo se vacinar. Vamos nos vacinar para poder combater essa variante do resfriado. É muito importante. Quem não tomou vacina do resfriado, toma agora. Aproveita o momento, vai lá. Não custa nada. É uma agulhada e, é tranquilo. Tá bom? Fique com Deus, obrigado a você pelo carinho. Viva Nossa Senhora da Conceição, viva a padroeira de Japeri, viva a padroeira de Queimados, a padroeira de Belford Roxo, a padroeira de Nilópolis. Viva a Mãe de Deus, a nossa mãezinha do céu querida. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia. I'm tasting no tears, not fighting no